Olá, o meu nome é Lisa Schwanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Sou Natural, Nua e seja muito bem-vindo a mais um episódio do A Nossa Voz. Hoje tenho aqui uma mulher muito especial que tenho a certeza que vais adorar ouvir se ainda não a conheces. Uma mulher extremamente culta em várias áreas, digo-vos eu que já a ouvi falar, e apaixonante para quem a vai ouvir. Maria, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lisa, e obrigada pelo convite. Eu não sei como te apresentar entre astrologia, constelações familiares e sistémicas e uma rede imensa de tanta coisa que tu já desenvolveste e continuas a desenvolver. Queres nos contar assim brevemente uma apresentação sobre ti? Olha, eu acho que mais do que as coisas que já fizemos, é a forma como sentimos e olhamos a vida e como a vivemos, não é? O olhar ou a atitude interna. Portanto, já estou nesta área, já lá vão mais de 18 anos. Tirei curso de Psicologia na origem e nunca me identifiquei assim tanto com o olhar. Sempre senti que havia mais qualquer coisa. E daí ter ido para a astrologia, ter estudado astrologia. Hoje em dia já não dou consultas de astrologia, fui tomando decisões em relação às áreas que fui abarcando e que fui desenvolvendo, porque eu prefiro estar inteira numa área, claro que sim, do que tentar abarcar várias. E, portanto, as constelações familiares e a parte da consciência sistémica, neste momento, há muitos anos já é a menina dos meus olhos, o que não quer dizer que eu não traga este saber adquirido de todas as áreas que eu fui estudando. O xamanismo, durante anos e anos e anos, aliás, eu trabalho com o meu tambor ao meu lado, não é? Portanto, no fundo, o que eu acho é que nós precisamos de fazer uma síntese à nossa maneira das coisas que a vida nos vai pondo. E isso é que é importante, que é para as coisas saírem com uma coerência interna e com uma verdade que tem a ver com essa síntese interna que tu fazes. E não compartilhar as coisas. Portanto, é completamente impossível tu separares quando eu estou a fazer uma constelação e vejo uma pessoa em oposição a outra, eu estou a ver uma oposição astrológica. Estou a ver a dualidade da mente. Estou a ver a tensão da dicotomia. Claro que sim. E, portanto, este pensamento para lá daquilo que é visível, este pensamento de olhar para a realidade e ver a realidade não habitual, ver a tensão energética, ver uma quadratura, ver a parte do Feng Shui, ou seja, fazer esta síntese deste saber, eu acho que é a coisa mais importante que nós podemos fazer, porque isso é o que dá o nosso cunho e a nossa originalidade. Sem dúvida. E realmente já se diz que nós somos o somatório de tudo aquilo que vamos aprendendo e vivendo, experienciando na vida, sim, não é? Sim. Realmente não é só fracionado. Não é agora sou isto, depois sou aquilo. Tu vais recolhendo as várias bagagens. E é muito interessante aquilo que tu estás a dizer aqui a nível da astrologia e das constelações sistémicas, já vindo da psicologia também. Deixa-me perguntar-te, para quem, acredito que a maior parte das pessoas pelo menos já ouviu falar, mas para quem ainda não está muito à vontade e sente que agora é a menina dos seus olhos, fala-nos um bocadinho deste trabalho que tu abraças nas constelações. Sim, portanto, as constelações é uma ferramenta de trabalho com que nós abordamos a consciência sistémica. Eu gosto muito de separar as duas coisas porque há muita tendência para as pessoas porem tudo dentro do mesmo saco e não é. Ajuda-nos então a perceber as diferenças. Portanto, a consciência sistémica é um olhar muito mais amplo sobre a vida. Nós temos 100 trilhões de células no nosso corpo. Cada uma destas células tem não sei quantos milhões de átomos. Portanto, nós temos mais células no nosso corpo do que as estrelas da Via Láctea. Portanto, isto logo à partida faz-nos parar, não é? Nós somos um sistema solar ambulante, com a nossa própria luz, com a nossa própria originalidade.
Porque não há ninguém igual a ti. Nem há ninguém que consiga sentir as coisas que tu sentes a cada momento, nem tu tens nunca como explicar o que te vai dentro. Por mais que tu tentes, não tens como. Portanto, o tema aqui é que nós vivemos dentro de sistemas e sistemas e sistemas muito, muito, muito abrangentes. Portanto, tu tens o teu sistema celular e as tuas células funcionam de uma forma extremamente inteligente, porque elas sabem exatamente o que é que cada uma delas tem para fazer. As células que dão a cor dos teus olhos nasceram para ser a cor dos teus olhos, mas ela tem o mesmo DNA da célula do teu cabelo. Então, como é que umas são a cor dos olhos e outras são a cor do cabelo, se elas são exatamente iguais? Porque elas vão ativar uma parte desse código genético. Então, elas são habitadas pela mesma sequência, assim como tu e eu somos habitadas pela força do Espírito, pelo sopro de Deus, pelo sopro do Espírito. Mas temos almas com características e com missões diferentes. Não tão diferentes assim, porque estamos aqui e temos uma empatia enorme uma pela outra. Portanto, há muitos campos que partilhamos e que nos dá esta facilidade, esta alegria de nos encontrarmos, este estar juntos, este olhar que nos revemos, não é? Sem dúvida. Portanto, também. Quando a célula, que é igual, ativa uma porta, ela diz, eu quero ser a cor dos olhos, então vai abrir a porta da cor dos olhos e vai se juntar com as células todas do corpo, que também têm aquela porta aberta. Então vão todas juntas ao serviço de algo maior. Individualmente para serem a cor dos olhos, mas para se somarem, cooperarem com todas as outras células que vão ser a cor dos olhos. E assim tu tens os teus olhos. Graças a não sei quantas células que estão aí para fazer essa função. E é assim, igualzinho connosco, ao nível da nossa alma. Nós nascemos habitadas pelo ilimitado, mas somos limitados num corpo que tem uma missão, que tem um software, que tem uma capacidade e um talento muito específico. E o que vai acontecer é que nós vamos nos atrair uns aos outros, porque através da vibração e da energia daquilo que é a nossa missão ou o nosso propósito, vamos nos juntando da mesma forma como as células dos olhos se juntam. Isto é sistémico. Agora, imagina o que é. Isto é entre nós, mas também tu recebes a primeira célula do corpo que tu vais ser pela tua mãe e pelo teu pai. Eles dão-te 50% cada um, tu tens 50% de cada um na formação inicial desta célula, mas eles não dão 50% do que eles são, eles dão 100% do que eles são. Portanto, tu tens a tua mãe e o teu pai totalmente dentro de ti, tu tens os teus avós totalmente dentro de ti e tu tens esta gente toda atrás totalmente dentro de ti. E ganhas com a vida, não só a vida deles, como as memórias, os silêncios, as vergonhas, os talentos, as conquistas, as alegrias, tudo aquilo que está no campo emocional, num campo mental, num campo espiritual, vivido neste clã familiar. Que claro que tu, num plano onde tu vens e que decides nascer, tu vens com uma determinada frequência de vibração e tu sabes exatamente o que é que tu tens para aprender. Então tu tens que, numa espécie de um poleiro, ver qual é o lugar, ir abrindo as tuas portas, não é? Exatamente. Qual o lugar e o tipo de corpo que tu vais ter, de maneira a garantir que as experiências que tu precisas de recordar são garantidas. Peço desculpa ao pleonasmo, não é? Portanto, tu vais escolher os teus pais, tu vais escolher o país, tu vais escolher o continente onde vais nascer. Nesta trama sistémica e nestes pactos invisíveis de amor que nós fazemos uns com os outros. Então, a consciência sistémica é eu ter noção disto e eu perceber que aquilo que eu vejo e que aquilo que eu acedo, primeiro é uma percentagem mínima daquilo que eu sou, porque o inconsciente manda em tudo, não é? É muito mais do que aquilo que nós conhecemos. Mas a única forma que eu tenho de descodificar o meu inconsciente é saber as histórias dos meus pais e dos meus avós, saber a forma como viveram, o que é que aconteceu quando a minha mãe estava grávida, quais foram as sensações, as emoções, porque isto está tudo plasmado em mim. E como está plasmado, eu vou co-criar uma realidade que vai construir eventos que entrem na vibração da minha alma, que é a vibração que eu escolhi no corpo e que eu escolhi na família. Então, muitas vezes eu digo às pessoas, para que é que estão a tirar tanto discurso e para que é que estão a estudar tanto e para que é que estão a fazer tanta coisa e porque é que fazem da vossa vida
a intenção de construção de tanta coisa ou de feitos que conseguem alcançar, se aquilo que eu só preciso de saber é descodificar quem sou. É giro estar-te a ouvir, porque é quase um bocadinho também, olha, volta à psicologia, não é? No fundo, na psicologia, tu também procuras entender as vivências para realmente depois poderes transformar os teus sentires. Sim. Digo eu nas minhas palavras, não Mas é? a psicologia foca-se no problema. Ou seja, a psicologia não nos oferece a nossa dimensão divina. Não nos oferece a dimensão junguiana, percebes? Do self. Estas constelações sistémicas, como é que depois oferecem a solução? Isso. Portanto, nós temos esta visão que é a visão sistémica, que é uma visão integrativa e uma visão que olha para a solução e não olha para o problema, que olha para o amplo e do amplo vai ao particular, trazendo esta forma como o que acontece na sociedade é, na verdade, uma sequência natural do que se passa na minha consciência. Porque nós somos todos um, esse é aquele chavão que já sabemos, mas depois, na prática, cada um de nós ocupa um lugar muito específico na trama da vida, como a célula dos olhos, não é? Como a célula da pele, e nós precisamos todos uns dos outros, mas precisamos todos uns dos outros ocupar o lugar para o qual nascemos, não ocupar o lugar do vizinho do lado. Imagina o que é esta célula da cor dos olhos dizer assim, olha, agora não me apetece ser a cor dos olhos, apetece-me ser o cabelo. Ela não tem talento para ser cabelo. Ela nem sequer tem a porta aberta para ser cabelo. Mas ela vai se esforçar brutalmente e vai perder imensa energia e vai bater com a cabeça contra as paredes, claro, a tentar ser aquilo que ela não é. Exato, e em termos simples é quase viver a vida a procurar ser, a comparar-nos com quem também não temos que ser, em vez de procurarmos o melhor dentro de nós e desenvolver os nossos próprios potenciais. E em vez de nos alinharmos com a nossa originalidade, com aquilo que é o talento e aquilo que efetivamente nós podemos oferecer às pessoas e ao mundo e a nós próprios. Portanto, nós não temos que nos esforçar para nada para sermos quem somos, só temos é que voltar a assumir a lealdade a nós próprias e a ousar ter a coragem de dizer que sim a nós, mesmo que isso represente um grande não a alguém. Sem dúvida. É muito giro também estar-te a ouvir porque na homeopatia não tem nada a ver por um lado, mas tem, não é? Claro que tem. Lá está. É super interessante ouvir as várias áreas e perceber o quanto elas se interligam, porque sem dúvida não falamos só apenas a mesma linguagem, por mais que às vezes tenhamos palavras diferentes e a vibração que falávamos, a empatia, mas a busca maior para mim eu já não quero saber, desculpa a expressão, não querer saber, mas eu já não me importo, não estou ali para chegar ao medicamento da pessoa. Eu quero realmente que a pessoa entenda, que ela sinta qual é a sua maior sensação, a sua grande ferida. Isso. E aí é o que tu estás a dizer. Muitas vezes esta ferida, em muitas consultas dá para perceber, às vezes é muito espontâneo para a pessoa, perceber que, olha, eu sinto-me, vou dar um exemplo, abandonada, mas realmente já a minha mãe foi abandonada pelos seus pais, ou pelo avô, ou o meu pai, não sei o quê. Por isso é que eu escolhi, porque ela tinha essa dor de abandono e eu precisava de entrar nessa frequência. Exatamente. Então é muito giro, porque eu cheguei exatamente pelo menos a esta parte que tu estás a dizer, pelo meu caminho, sim, que não era as constelações sistémicas, mas é lindo perceber como as várias áreas de cura, ou muitas, ou pelo menos nós com o nosso caminho e com a abertura de coração, vamos até ali. Sim. Não é? Porque realmente acredito também eu que ali é trazer a pessoa a uma grande consciência. Todas as pessoas como tu, ou todas as técnicas que nós desenvolvemos, que têm que partem através de um olhar do coração, falam a mesma linguagem e vão ter ao mesmo lugar. Porque o coração volta a unir o que foi separado e a mente separa. Portanto, quando eu preciso de lidar com um paradoxo, eu não consigo lidar com um paradoxo na minha mente, só consigo lidar dentro do meu coração. Portanto, quando nós trabalhamos, seja de que forma for, como advogados, como professores, como terapeutas, mas trabalhamos a partir de um olhar integrativo e de um olhar amoroso, de um olhar de contemplação, de um olhar de acolhimento, de compaixão e de compreensão. Estamos sempre a falar da mesma coisa. Estamos a falar de um grande sim ao outro, mesmo nas situações onde ele não consegue fazer melhor do que aquilo que faz. Lá está, então, voltámos muito para fora e perdemos-nos de quem somos. Completamente, porque há uma dissociação enorme. Nós desenvolvemos muito a mente e ao desenvolver a mente, a nossa natureza divina interiorizou-se. Ou seja, quanto mais nós desenvolvemos a parte intelectual, mais nós desenvolvemos o hemisfério esquerdo.
e mais o hemisfério direito, que é da parte toda da ligação à intuição, que funciona a metade da velocidade do outro, a 7 MHz contra 14, obviamente não pode haver comunicação entre os dois. Portanto, quanto mais eu aprendo e quanto mais eu estudo, mais eu me dissocio e mais eu estou a interiorizar a minha natureza divina. Depois eu preciso, como eu interiorizei, ou seja, fechei-a, enclausurei-a, eu preciso de adorar um Deus ou de adorar alguém que eu acho que faz um determinado trabalho de uma determinada maneira, que me inspira. Como tu desenvolveste a mente racional, tu voltaste para fora. Portanto, exatamente. Tu vais adorar fora. Exatamente. Também, não é? E tens que justificar que aquilo que tu dizes tem um suporte. Aquilo que eu digo não tem que ter suporte para nada. E é muito giro também o que tu estás a dizer, agora lembrei-me de uma base das neurociências que é, no fundo, traduzindo por palavras simples, se tu falares chinês, a nossa mente não entende, porque eu não sei chinês, não é? Ou mas seja, o teu corpo entende. Sim, mas aqui o que tu estás a dizer também é que como eu desenvolvo pouco a minha mente emocional, o meu lado emocional, e desenvolvo muito o lado racional, efetivamente, quando vêm determinadas linguagens, eu posso não estar em frequência com elas. Porque naquele momento, se eu não me desenvolver também por ali, por aqueles caminhos, aquilo não entra. Não vai entrar, porque eu não estou receptivo, não compreendo, a mente não compreende. E ainda mais do que aquilo que estás a dizer, que faz todo sentido, é eu perco a autoridade perante o exterior, ou seja, porque se eu não me fundamento em cursos que eu tirei, eu acho que as pessoas que não vou ter autoridade para falar. E nós perdemos essa autoridade, que é a autoridade da sabedoria. E a própria pessoa sente que não é nada, não sou ninguém. Exatamente, não tenho aqueles... As pessoas às vezes perguntam-me quando eu lanço os meus cursos, ainda agora, isso está certificado? Por acaso eu tenho os meus cursos praticamente todos certificados. Mas eu digo à pessoa, mas para que é que você quer esse certificado? O que é que ainda interessa? O que interessa é a síntese que vai fazer dentro de si. Portanto, nós no fundo passamos a valorizar a mente e deixamos de valorizar a sabedoria. E isto é tremendo para a sociedade, é muito grave. Porque quando deixamos de valorizar a sabedoria, deixamos de valorizar o saber interno. Ou seja, perdemos o respeito pelas pessoas de idade, que são as mais sábias. Sem dúvida. Perdemos o respeito pela ordem, perdemos o respeito pela sabedoria antiga. Perdemos o respeito pelo próprio tempo. Claro. Estamos sempre tão atrás de mais canudos e diplomas que já não usamos o tempo, não usufruímos do tempo. E a ciência passa a ser a autoridade. Tu antigamente tinhas as pessoas místicas. E continua o vazio, não é? Porque o vazio é cada vez maior. De mais qualquer coisa externa e, uma vez mais, se não fazes a síntese, se não integras, se não és, se não te colocas em prática... Perdes-te, não é? Sim. Antigamente tinhas os saberes, as pessoas místicas, as pessoas iniciáticas, depois tinhas aquelas pessoas que estudavam filosofia, que quer dizer amor à sabedoria, e depois tinhas as pessoas religiosas. Nem todas as pessoas que acreditavam em Deus ou que acreditavam numa religião qualquer estudavam a fundo a Bíblia ou o Corão e tinham a experiência do mistério. Estamos a falar de cada vez menos pessoas. O problema da sociedade hoje em dia é que tu abriste um novo ciclo, um ciclo ainda maior do que o círculo das religiões, que é a ciência. Então a ciência passou a ser a autoridade das coisas. Só que é uma autoridade que ainda por cima nós vemos que é baseada, muitas vezes, em manipulação, porque o tema do corona, das vacinas, não é? Pronto, não vou entrar por essa parte, mas só deixa assim um levantamento disso. Portanto, é muito grave o que está a acontecer ao nível da relação do homem com a natureza e com a vida. Porque às vezes pensamos que estamos a dar um grande salto evolutivo e que estamos numa grande transformação de consciência humana e, na verdade, uma parte estamos. Mas, noutra parte, a grande maioria estamos a caminhar para trás. Porque estamos a perder a relação com o místico, estamos a perder a relação com o lado espiritual, da religião, que quer dizer religação, e estamos a ir um passo atrás, que é pôr a ciência como a autoridade da nossa vida. Claro. E, além disso, também, nisto que tu estás a dizer, como as pessoas, no fundo, estão perdidas de si próprias, perdem o seu sentido crítico. Já acreditam piamente em algo que é divulgado massivamente pelos canais de massificação, vou dizer assim, e efetivamente, como não há poder crítico, como não há ligação a elas próprias, vão atrás daquilo que lhes dizem. Portanto, tornam-se rebanhos dentro de algo que não sabem bem para onde é que estão a ir. E é tão importante voltarem-se para dentro, lá está, voltar à síntese, vou usar a tua palavra, criar a síntese, saber quem somos, pelo menos buscar
estar mais nessa não é? consciência. Claro. Sim. Antes de saber, há o passo do experienciar, do sentir, do me sentir. As pessoas não se sentem, as pessoas deixaram de se sentir. O saber é sentir, sentir, que era, lá está, não é saber ao nível da mente, é sentir ao nível do coração, sentir ao nível da alma, sentir ao nível do corpo. É, porque a pessoa passa o tempo a reagir em vez de agir, e a reação é inconsciente e a ação é consciente. E nós, na sociedade em geral, e as pessoas em geral, basta olhar na rua, basta olhar, as pessoas deixaram de aprender a agir e só reagem. Reagem àquilo que tu estavas a dizer há bocado, às sensações. Às feridas, sim. E, portanto, o que empurra a minha vida para uma nova vida é uma sensação, que os budistas explicam muito bem como Sankara. Exatamente. É a palavra. A Vipassana, não é? Exatamente. O Sankara. E, portanto, é o Sankara que nos move para uma nova vida e que nos empurra como uma tensão do arco e de uma flecha para olhar para mais longe e para mais alto. Lá vai o Sankara, lá vou eu para uma nova vida. Então, eu tenho que ir buscar Sankaras que estejam dentro da família de origem onde eu vou nascer, que eu tenha a garantia que estão na mesma frequência vibratória do Sankara que eu trago, porque senão eu vou falhar. E a minha alma quer evoluir, a minha alma quer esta perspectiva de transformação e de ir para o centro de mim própria, de reunificação. Então, isto é consciência sistémica, é tu perceberes como estamos emaranhados numa teia invisível de amor. Muito bom. E como uma guerra nos influencia, como um vírus que vem da China para o mundo inteiro, e cada vez, e nunca foi tão claro, na sociedade, e eu acho que há aqui uma abertura e uma oportunidade gigante. Nunca foi tão claro a importância da visão sistémica. Porque nós, neste momento, estamos a reviver como consequência objetiva de questões sistémicas. E deixa-me perguntar-te, estou super curiosa, portanto, a pessoa, a partir do momento que, através da constelação sistémica, também tem consciência, alarga a sua consciência sobre muita coisa, como é que depois vocês processam, obviamente no que tu puderes dizer, lá está, tem que ser experienciado. Sim, mas uma coisa é só as palavras, outra coisa é a pessoa permitir-se à experiência. E estavas a dizer muito bem, o saber parte pela experiência, por sentir dentro de nós. A experiência vivida na moldura do corpo. Exatamente. Não é? Tanto que eu costumo dizer, a minha grande mestra é mesmo a vida. Eu posso ter estudado muito, mas eu não sinto que retirei dos livros. Claro, houve muita coisa que ficou, mas foi na própria vida tu constatares, sentires, e é emocionante, não é? É realmente, uau, como não ter fé na vida. Então, como é que tu, neste caso, usas a consciência sistémica para depois levares a pessoa a uma ação, a uma solução na sua vida? Portanto, tens esta base, e esta base é uma base onde a mente precisa também de acompanhar, porque a parte intelectual, se tu não tens a mente a trabalhar contigo, a mente vai resistir e vai tentar fazer de tudo para tu não caminhares para lá. Portanto, nós temos que caminhar com os 3 corpos, não é? Se não caminharmos com os 3 corpos, o corpo, alma e espírito, dificilmente nós vamos, com vontade, com consciência e com amor, fazer este caminho de virtudes e desenvolvimento das nossas virtudes no sentido da nossa evolução. Porque enquanto eu não sinto e não volto a sentir, eu não consigo subalternizar a mente à alma. E o que é muito importante é eu perceber que há dentro de mim uma força de vida, um pulsar de vida e um desejo de, como um ser consciente, um desejo de realização. Porque todo o ser consciente que nós somos, nós tendemos para um profundo desejo de realização. E esse desejo de realização, ele tem que ter condições para se manifestar. E nós confundimos o desejo de realização com os carros e as casas e o dinheiro e nananã, e depois no fim, estamos vazios. Criamos mais sankaras, mais desejos e depois mais... E, portanto, nós temos que voltar a sentir e perceber que no meio da natureza, num momento de quietude, num momento de silêncio, eu tenho tudo o que eu preciso. E os maiores momentos de plenitude são vividos sem nada. Sem dúvida. Eu tenho que voltar a esse lugar para perceber que então, se eu tenho bens materiais e se a vida me os dá, eles estão ao serviço da vida para que eu possa desenvolver algo de muito extraordinário com eles para os outros. Usufruindo, claro que sim, mas para a vida. Porque no fim, quando eu morrer, eu não vou ser a mulher mais rica do cemitério. Portanto, nada é nosso. As coisas são-nos emprestadas de passagem, não é? Sim. Então, nessa consciência sistémica, e quando tu acompanhas e a parte mental acompanha, tu começas a conseguir trabalhar com a ferramenta das constelações. Então, o que é as constelações enquanto ferramenta?
é tu poderes trazer para o plano da realidade habitual, para o plano visível, a realidade não habitual. Ou seja, quando tu dizes a alguém que não te conhece de lado nenhum, a partir de agora tu és eu, e outra pessoa, a partir de agora tu és a minha mãe, por exemplo, e tu te sentas e vês o movimento através dos campos morfogenéticos, vês o movimento a acontecer das dinâmicas ocultas do relacionamento emocional entre ti e a tua mãe, a aparecer através de duas pessoas que não sabem nada sobre a tua vida. Tu ficas pregada à cadeia e tu dizes, mas isto, a minha mãe fala assim comigo, a minha mãe diz isto, como é que isto é possível? Porque nós estamos todos ligados. Quando eu agora estou a olhar para a janela e estou a ver as gaivotas a voar, elas viram ao mesmo tempo todas para um outro lado. Como é que é possível? Elas mandam um SMS a dizer, pessoal, dentro de 1 minuto vamos virar à direita. Portanto, há uma claricenciência. Quando os ursos vão para a desova do salmão, que são altamente territoriais, e se encontram todos no território de um deles, que está lá numa cascata, num rio, porque é a noite da lua cheia, quer dizer, como é que os ursos sabiam que era a noite da lua cheia? Como é que uma criança que tem falta de cálcio sabe que tem que comer a parede? Como é que nós, ou as minhas filhas, quando eram pequeninas, eu tinha fruta lá em casa mais ou menos contada, não porque seja forreta, porque não sou nada, mas porque eu queria ir à frutaria todos os dias e dizia às minhas filhas, vocês hoje têm que escolher 2 peças de fruta, escolham o que vos apetece. Porque eu sabia, quando eu digo às minhas filhas, escolham o que vos apetece, que o corpo delas, elas vão querer escolher a fruta que neste momento o corpo precisa. Exato. Então era como se eu quisesse ensiná-las a ouvir e a escutar o corpo. Porque hoje, se calhar, é amoras, amanhã é uma maçã. E eu não sei o que é que vou precisar amanhã. Então, nós temos que voltar a este saber antigo e as constelações, enquanto técnica, é absolutamente extraordinário porque consegue trazer-te à superfície de uma forma brutal as dinâmicas ocultas dos padrões onde tu ficaste enganchada. A maior parte das vezes são padrões que vêm da mãe, da avó, da bisavó, do pai, e portanto são padrões repetitivos onde, por amor, nós carregamos ao preço do nosso próprio destino. Porque como nós temos pai e mãe dentro de nós somos chamados a continuar o plano da alma da família, porque nós temos a nossa alma, mas há uma alma acima da nossa alma, que é a alma da família. A família também tem alma, as casas têm alma, o país tem alma, as cidades têm alma. As pessoas dizem, o país tem alma. Claro que tem alma. Toda a gente que nos está a ouvir sabe o que é ser português. É ter a saudade no sangue, correr pelas veias, é ter esta vontade de agradar e de ajudar uma pessoa que está num mapa na rua e que nós achamos que está perdido e já lhe vamos perguntar se onde é que ele quer ir e se já tem restaurante para almoçar. Uma outra convidada disse, toda a gente sabe o que é pertencer a um clube de futebol, não é? Claro, o sentido de pertença. Exatamente. E esse sentido de pertença, nós fomos perdendo. O sentido tribal, o sentido místico, o sentido da força, do pulsar, do clã. E então há um desfazer, estou arrepiada a dizer isto, há um desfazer da origem e da força da origem que nós temos que resgatar. Então, uma das coisas extraordinárias das constelações... Isto não quer dizer carregar depois o peso da alma da família. Quer dizer, trazer à consciência... Libertar. Exatamente. E a pessoa perceber que ao libertar-se também liberta a sua ancestralidade e os seus descendentes, não é? Devolve ao passado a dignidade do passado. Sim. Porque o problema é que, imaginem, uma avó que morre e que só se fala, a avó tinha péssimo feitio. Como é que a avó tinha péssimo feitio? Então, mas eu tenho a vida por causa dela e eu estou-lhe a dizer que ela tem mau feitio. Ela deve ter sofrido horrores. E do sofrimento não deve ter tido capacidade, consciência, discernimento para gerir aquela dor. E então fica gerações de pessoas cuja vida depende desta pessoa a dizer mal dela. Estás a ver o que é que isto representa para a alma da família? E às vezes a reproduzir também o padrão? O padrão, exatamente. Ai não, aquela neta é uma estuporada, é igual à avó. Exato. Eu já ouvi isto em consultas. Isto é uma espécie de uma faca que entra dentro da alma desta família. Como é que as pessoas podem ser felizes dentro deste clã quando estão a denegrir e a não honrar a vida e os destinos difíceis? E a própria pessoa, atenção, que também é muito importante este pormenor que tu estás a dizer, porque há muitas pessoas que ainda acreditam, ou pelo menos quando chega aquela hora, eu não consigo mudar porque na verdade a minha avó já era assim. Então eu já aprendi, eu adquiri este mau feitio dela. Essa é a parte perigosa das constelações, quando
o facilitador que o está a fazer não tem uma mente quântica. Porque, assim como a astrologia, assim como todas as áreas, a ferramenta tem que ser desenvolvida com muita sabedoria e com muita consciência e com muito amor, para que não caia numa forma da mente se justificar e se desresponsabilizar. Exato. Porque então todas as mulheres da família foram assim, eu não tenho hipótese. Não, eu escolhi esta frequência, porque eu estou a reverberar aqui. Portanto, eu já venho assim. Eu tenho que ter um corpo que me lembre que isto é assim. E olha, para mim, a vida disse-me isto, que é, quando tu já vens assim, é porque tu tens a capacidade de conseguir transcender isso. Sim. Nós estamos a ter essa oportunidade. Sim. Podemos nos agarrar ao padrão e ficar por ali sem consciência, ou podemos ter a consciência e impulsionar, libertando o nosso grupo. Quase como se fosse um trabalho de grupo. Ok, eles não conseguiram tão bem nos ancestrais, mas eu agora que tenho esta consciência e com todo o trabalho que eles já fizeram de sobrevivência, de sustentação a outros níveis, não é? Porque antes, olhando para a nossa história portuguesa, as nossas gerações mais antigas quase não tinham de comer, passaram fome, etc, não é? Portanto, houve muito caminho até que hoje nós possamos estar aqui a falar mais sobre desenvolvimento pessoal. Exatamente. Os países também têm karma. O que eles fizeram, mas agora, ok, eu estou a ter esta oportunidade, vou complementar o trabalho do meu grupo. Às vezes temos lealdades e aqui a consciência sistémica e as constelações são muito interessantes, porque às vezes tu tens consciência do padrão, tu sabes o padrão, tu conheces-lo, tu olhaste, observaste e com a consciência que tens de meditação e de trabalho de uma vida e do tipo de biografia que já tiveste, já vês o filme todo, mas ainda não tens força e não percebes porquê. Sabendo o padrão, como é que eu não consigo chutar à baliza e marcar um golo? Ou seja, como é que eu não consigo transformar isto? Porque nós temos lealdades invisíveis. E as lealdades invisíveis trabalham com leis que estão acima da nossa própria consciência e vontade. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós temos que voltar a ter ritos iniciáticos da forma como havia nas sociedades antigas. Porque há momentos onde só com um rito iniciático a mente e toda a vibração do corpo liberta o Sankara, ou seja, consegue desapegar-se de todos os apegos que aquilo traz. Vou-te dar um exemplo, Lisa. Imagina que tu tens uma amiga que está deprimida, que está a passar mal, e tu escolhes passar uma tarde com ela, dedicar a tua tarde, organizas a tua agenda e dizes, olha, hoje vou estar 2 horas com ela porque ela está a precisar. E tu nesse dia estás super bem, com um astral, com uma energia, com uma aura, com uma alegria de vida. Não vais chegar ao pé da tua amiga que está mal, ela vai olhar para ti e vai dizer, mas vieste cá gozar com a minha cara? Estás aqui a mostrar que estás muito bem. Portanto, à medida que te fores aproximando do encontro com a tua amiga, tu vais disfarçar o teu bem-estar. Porque tu vais adaptar-te à energia dela. Na tentativa de lhe dar alguma coisa para ela poder ver um outro lado da vida. Mas tu vais adaptar-te. Agora, se nós fazemos isto com amigos, imagina o que é que nós fazemos com laços de sangue. Está ao nível do inconsciente que estás a dizer. Quando tu recebes a vida destas pessoas, ou seja, se tu tens na tua biologia, e isto é para todas as pessoas que nos estão a ouvir, e eu tenho a certeza que muita gente nos está a ouvir, tem isto dentro de si, que é, imaginem que tu tens, no nosso caso que somos mulheres, mas é válido para os homens, tu tens mulheres e mulheres e mulheres que não puderam estudar ou não puderam ter o emprego que queriam ou não puderam seguir com a vida, ficaram prisioneiras de uma série de aculturadas por aquilo que a sociedade exigia delas. E elas têm a dor de não terem podido fazer. E tu vens e tiras 2 cursos, tens 2 empregos, um para ti e outro para a mãe. Um para ti, outro para a mãe e outro para a avó. Ou seja, tu fazes e a tua força para fazer é a compensação da dor delas. Já vi tantas vezes. O que nós fazemos é que estas lealdades invisíveis são a gasolina do nosso carro. Os grandes feitos que nós fazemos na vida, e a maior parte das coisas que nós fazemos nobres, bonitas, têm na base um desejo de compensação. Imagina, a mãe tem a sensação de não ter vida própria, porque não pôde estudar e fazer aquilo que ela queria. Ok. Então vem a filha, não quer casar-se porque não quer ficar presa
a um marido e a lavar roupa, nananã. São histórias reais, sim, que eu estou a contar. Sim. E então tem 2 empregos, 2 cursos, um para ela, outro para a mãe, 2 empregos. E eu eu pergunto-lhe na consulta, e você não tem tendência para se apaixonar por homens comprometidos? E ela olha para mim e diz, como é que sabe? Porque o seu inconsciente tem que garantir que não vai ficar presa nesta pessoa. É tão giro o que estás a dizer. Porque... Até no tipo de apaixonamento, ela apaixona-se por pessoas indisponíveis. Para garantir... Inconscientemente, não é? Porque está comprovado que o teu cérebro, não corretamente usado ou inconscientemente usado, ele vai fazer sobreviver aquilo que tu no inconsciente lhe estás a dizer. Exatamente. Eu não posso comprometer. Tu não queres. Eu não quero, exatamente. Portanto, vamos lá arranjar pessoas comprometidas porque assim facilitam-me o trabalho. Como a vida... Ou não? Sim, exatamente. Mas como a vida é movida por sensações, porque é a sensação que tem a energia para o acontecimento, os acontecimentos só existem e são super criativos para nos fazer sentir as sensações. Então, a mãe tem a sensação de não ter vida própria e a filha tem 2 empregos, trabalha que nem uma louca e no fim o que é que acontece? Não tem vida própria. Exato. Portanto, mãe e filha são iguais. Por espelho, oposição ao complemento. Sabes que o ano passado, vou-te trazer o meu próprio exemplo, o ano passado apercebi-me, tomei consciência de um outro padrão que eu também tinha da minha mãe, e tenho, mas que eu nunca o entendi porque era tão distinto que eu não via, que era, a minha mãe sempre foi extremamente workaholic, em casa. Ela trabalhava, atenção, mas chegava à casa, eu nunca via aquela mulher sentada. Ela nunca viu um filme, ela não se sentava, ela nem que fosse a tirar borbotos das camisolas, ela não para quieta. E a minha mãe nasceu só com um braço. Portanto, não parava quieta, só com um braço. E aquilo metia-me confusão. Caramba, eu não sou nada igual à minha mãe. Eu em casa, não é propriamente a minha coisa. Então eu achava que éramos bem distintas, nesta área pelo menos. Claro que não. Eu sou extremamente workaholic, foi o que eu compreendi o ano passado, noutra área. Portanto, eu amo o que faço, não é? Nós amamos, temos esta sorte de amar o que fazemos. Portanto, eu achava, a minha mente justificava que tinha todo o direito de continuar no meu workaholic até às 3 da manhã e a não dormir o suficiente porque estava empolgadíssima a desenvolver tudo aquilo, ainda mais quando os miúdos deitavam, até que finalmente se fez luz e eu compreendi que isto é o mesmo padrão da minha mãe. Apesar de ser outra área, com outra máscara, na verdade é o padrão, que é o que tu estás a dizer. A mãe não tinha vida própria, a filha pode ter feito por outros caminhos, mas chegou ao ponto, se ela espremer, ela também não tem vida própria. Muito, muito, muito giro, não é? Quando a pessoa toma essa consciência. É porque é tão subtil e tu tens que ter mesmo esta mente quântica para tu captares e tirares com uma ponta de um fio do novelo, sabes? E uma das coisas interessantes neste tipo de consultas... depois focar aqui, não é? Portanto, trabalhar isto. Exatamente, ou seja, eu preciso ter vida própria, eu quero dar-me o direito de ter vida própria e eu preciso de trazer essa vida própria. Agora lá está, se calhar inverter, usando aqui as minhas palavras, lá está, depois posso... não sei se é o termo correto dentro das tuas, mas não interessa, acredito que é energia. Ou seja, a pessoa depois, se através do teu trabalho ou de outro, do que for, que a vida lhe traga, conseguir perceber o ponto, neste caso, agora... A ponta do fio do novelo. Exatamente, que é ter vida própria. E as tais fidelidades, acho que foi o que tu disseste, não é? Fidelidade inconsciente, que a faziam, no fundo, não ter a vida própria, agora desvincular-se disso e, por fidelidade até, podemos substituir, mas agora numa forma positiva, por fidelidade, deixa-me lá trazer vida própria, até para que a minha mãe também se liberte de não ter tido vida própria. Sim. E é muito importante nisso que tu estás a dizer, fazeres uma cerimónia, nem que seja sozinha, onde eu devolvo à minha mãe o que é dela. E devolvo à minha mãe a responsabilidade dela. Os rituais. As escolhas dela. Porque as escolhas dela tiveram consequências. E enquanto eu tento carregar na mochila pedras que vêm do sistema, essas pedras que vêm do sistema, elas reverberam em mim, mas eu tenho que devolver ao passado o que é do passado, a dignidade ao passado, com a aprendizagem que isso representa para cada um e assumir a minha parte de responsabilidade. E aqui começa a jornada do herói. Abres o espaço para finalmente então poderes viver isso. O teu. E aqui inicias a jornada do herói, que é eu vou fazer mesmo que isso represente iludir os outros. Nesse processo ela passa por várias fases muito subtis e que é preciso de entender do ponto de vista terapêutico. A primeira é uma culpa transitória. É como se eu tivesse a largar quem me deu a vida. Porque as lealdades inconscientes são muito profundas e são inconscientes.
E, portanto, o inconsciente diz assim, Então eu começo logo a co-criar pessoas a dizer, tu antigamente eras muito melhor, as minhas filhas a dizer, a mãe era muito melhor mãe antigamente. Ou seja, eu começo a co-criar as minhas inseguranças, os meus medos e os meus processos de culpa por estar, de alguma maneira, a cortar com uma lealdade, que não é cortar com uma lealdade, é devolver ao passado a dignidade do passado e eu assumir a minha parte de responsabilidade no palco da vida. E esse caminho é um machado que é como se tu batesses com o machado no mar e o mar se abrisse em dois. A primeira grande onda é a cocriação de todo o tipo de culpas transitórias. É o que às vezes muitas pessoas dizem, quase que parece que a vida te está a pôr à prova. Exatamente. E eu costumo dizer, e as pessoas aparecem e dizem, porque eu fiz esta constelação e agora parece que está tudo a acontecer de novo. Não. Você está a co-criar determinados eventos para garantir a consolidação da sua aprendizagem. Depende do ponto de vista eu posso olhar e dizer assim, não, estou outra vez a atrair a mesma coisa. Eu digo, não, eu estou a atrair a mesma coisa para consolidar a minha aprendizagem. Exato. Para eu poder reforçar o que eu aprendi, para eu poder ver e praticar como um exercício. Eu até fazer um exercício bem feito, eu tenho que treinar aquilo muitas vezes. Exatamente. Até que há um dia que eu tenho aquilo feito de uma forma já, quase que sem pensar, perfeita, e onde posso até dar um salto evolutivo para passar para o próximo exercício. E, portanto, é preciso de eu aprender a amar a parte de mim que não conseguiu fazer melhor e que precisou de fazer aquilo daquela maneira. Claro. E eu tenho que me desdobrar e perceber que eu também sou isso, mas que isso não me define por inteiro. Então, enquanto eu não aprender a amar e a cuidar e a acomodar e a abraçar e numa profunda compaixão essa parte de mim, exatamente, eu vou estar mal comigo. E a primeira coisa que acontece quando eu estou mal comigo é eu atraio alguém que me critica. Eu vou diretamente atrair uma situação de tensão exterior. Estás a ver? Que vem de fora, porque o fora não existe. Sou eu a pedir, olha, só favor, agride-me, porque eu estou-me a agredir a mim próprio e não estou a saber fazer isto a mim. Quase, lá está, a oportunidade de um espelho. Do espelho, exatamente. Uma outra questão importantíssima é quando tu te apanhas e não estás ainda, sabes, ainda não estás consolidado o suficiente e tu vês a tua sombra aparecer e tu estás cheio de vontade de disparar e sabes que não o deves fazer, porque sabes que isso vai ter consequências, mas ainda não tens a força e a equanimidade, a estabilidade da mente, quer dizer equanimidade, para te agarrar e não reagir. Dá-me um exemplo, assim, rapidamente. Sei lá, alguém, uma situação qualquer de um filho. Um filho está a fazer qualquer coisa e tu começas-te a irritar com aquilo e em vez de perceber as idiosincrasias da criança, as tuas, e perceber como isso está a te irritar porque tu estás com pressa, tu querias era que a criança te ajudasse a fazer não sei o quê. Ou quando é que aquilo toca nas tuas próprias feridas. Exatamente. Ou, etc. E reages. E depois arrependes de ter feito aquilo, porque no fundo tens consciência de que foste possuída por um segundo pela tua sombra e deixaste que a tua sombra falasse por ti. Então esse processo, que é um processo de ir e vir, de sempre nós somos possuídos pela nossa sombra por segundos, por minutos, por horas, por meses, por dias, por anos, por vidas. E o tema aqui há um momento onde tu já sabes a tua sombra, já sabes que tens aquela questão, já sabes que aquela questão aparece em determinadas situações e há um momento e começas a transformar dor em sofrimento. Aquilo provoca-te dor e a dor não há como fugir dela, mas tu transformares a dor em sofrimento já é um apego teu do filme e da narrativa que tu começas a construir à volta da tua dor. Ou seja, estás a dizer, quando as pessoas começam, que acontece, não é? Quando começam estes trabalhos, ou quando às vezes estão a meio dos processos, de repente, como tudo se vai tornando mais consciente, é normal que haja sofrimento. Claro. Porque elas tornaram-se conscientes. Por isso é que se costuma dizer que é mais cómodo ficar quietinho. Sim. Portanto, isto dá trabalho, mas é um trabalho não trabalhar. muito evoluído. Exatamente. E muito tolerância evolutivo. muito maior quando nós não trabalhamos. É neste sentido que estás a dizer, portanto, é normal sentir esse sofrimento não apegando. Isso. Tendo consciência que ele faz parte do processo, porque agora, óbvio, eu vejo, antes não vi e agora tenho consciência de... E há momentos onde tu tens que entrar em diálogo contigo, dizer assim, Maria, esse filme tu já conheces, qual é o script?
vais ficar insegura, vais ficar assim, vais ficar assado, vais reagir daquela forma. Reagir, depois vais-te separar no sentido de te separar da vida, não é? Vais alienar, vais ficar densa e depois vão passar não sei quantas horas ou não sei quantos dias e de repente vais orar e dizer, exagerei. Então, se já sabemos que o script há um ponto filosófico, há um ponto filosófico em que tu já tens força para escolher o domínio do teu próprio mundo. O tema de fundo é como é que eu me consigo ser observadora de mim e encontrar nesse ponto filosófico. Eu, da minha experiência com a minha própria vida, de ser muitas vezes tomada por isso, porque é a vida, não é? Eu observo que eu às vezes tenho que entrar dentro da sensação e começar a sofrer com a sensação e transformar essa dor em sofrimento para dizer, é lá, já lá estou. Porque é muito difícil tu te aperceberes antes que já estás a caminho de lá. Mas, olha, muitas vezes só te apercebes quando já começas a sentir. É como se tu tivesse um semáforo. É isso que eu ia dizer. Ou seja, o que é muito importante também, naquilo que eu fui sentindo, é a pessoa ter consciência do que é que ela sente nesses momentos. E te permitires um bocadinho, nem que como seja. É que eu sinto o coração, ou como é que quais são as sensações físicas que eu tenho. Uma atenção permanente. E isso ajuda, exatamente. Que era aquilo que tu dizias há pouco, trazeres as tuas filhas às 2 peças de frutas para elas poderem sentir o seu corpo. Se nós cultivarmos isso, sim, é meio caminho andado, quase como um gatilho que nos ajuda a espera, estou a sentir aquilo outra vez. Já sei que quando eu sinto isto, é porque eu já estou aqui a sentir a minha Uma das ferida. coisas que faço com a minha neta é desenvolver-lhe, ensiná-la a desenvolver as sensações. Então, desde pequenina, quando há vento, eu digo, ó Lua, fecha os olhos e vê o que é que sentes a bater na cara. E ela diz vento, e como é que é essa sensação? E ela, fresco, ela vai fazendo a descrição. Muito bom. É muito bom. E às vezes fazemos teatros. E então eu começo a dizer, bora lá, estamos à mesa e eu digo, vamos fazer uma experiência de raiva. E ela, e agora uma experiência de contentamento. E ela, então eu ponho-a a fazer mímica dos milhares de estádios emocionais que nós temos, para ela começar a aprender a dominar e a reconhecer no corpo essa panóplia de pantones. É tão importante. Esse emocionário. Olha, e já agora, Maria, deixa-me só aproveitar, vou fazer aqui, eu tive para não te interromper, mas já agora, pode ser uma ótima possibilidade para as pessoas que nos estão a ouvir, aquilo que tu estás a dizer, que é, ok, eu tenho esta consciência e às vezes, como é que eu posso então não reagir igual? Um trabalho que eu tenho feito comigo própria, a nível da meditação, é a pessoa trazer-se a meditação, claro que eu vou resumir verbalmente, mas trazer-se a meditação à sensação em si, à percepção do que é que o corpo me diz naqueles momentos e depois o que é que para mim seria uma reação de sucesso, não de sucesso racional, mas de sucesso que me deixaria confortável, como é que eu poderia reagir saudavelmente, ou aliás não reagir, agir saudavelmente perante este contexto. Como é que eu posso reconstruir a partir daqui? Ou seja, ouvir outra vez o corpo, sim, e em estado meditativo perceber o que é que para mim podia ser importante. Então já tenho, a partir do momento que ganho essa consciência, já tenho pelo menos, vou outra vez usar a palavra, uma direção para onde me levar. Sim. Não quer dizer que eu depois consiga sempre, mas pelo menos, e não é trazer depois a frustração de não cheguei ali. Não é nesse sentido, é só nessa altura é que nós precisamos mais do que nunca de amor por nós, é quando não conseguimos. A pessoa quando transforma dor em sofrimento, a pessoa só tem o seu próprio sofrimento, não consegue abarcar o sofrimento dos outros, porque a vida reduz-se a um momento totalmente egocêntrico ou autocentrado. A minha dor é mais importante que a dor dos outros. Exato. E tu quando olhas no sistema e vês que aquele pai foi ausente porque tinha um sofrimento ainda maior do que o teu, ou aquela avó... Passas a transformar a dor em luz, no fundo, porque compreendes que não é teu. Como é que eu tive coragem de viver isto quando estas pessoas todas viveram coisas muito mais difíceis do que eu? Apesar de tanto sofrimento, é bonito. E é incrível, às vezes as pessoas ficam a olhar para mim assim de lado, porque eu vejo destinos inacreditáveis, de dor, e às vezes eu não sei como é que o ser humano consegue suportar tanta dor. Mas eu, apesar disso, eu vejo beleza. Porque é um amor com dor, porque é um amor sem consciência, então é amor na mesma, mas é com dor. Tu trabalhas no corpo físico, trabalhas no corpo emocional, trabalhas no corpo mental, porque isso vai fazer uma sinapse e uma nova forma, um novo paradigma de olhar, e no corpo espiritual, porque há um download de informação da razão para quê, não é o porquê, é o para quê.
que esta história aconteceu desta maneira, que eu co-criei desta maneira, onde tu ficas totalmente rendido e dizes assim, eu acabei de ter um ato iniciático na minha vida. A minha vida não pode voltar a ser a mesma depois disto. Exatamente. Porque eu já não volto ao mesmo olhar, eu já não estou no é? mesmo sítio. É impossível eu voltar para trás. Então, eu costumo dizer que a consciência sistémica é um bocadinho, eu sinto a consciência sistémica, quer dizer, sou um bocado suspeita para dizer isto, porque sou apaixonada por esta área e ela abarca tudo. É como se fosse a base onde tu podes ter a acupuntura, a ayurvédia, o yoga, ou seja, porque é uma base sistémica, é uma base de suporte do todo, que tem 3 leis e que quando tu respeitas essas 3 leis, tu respeitas as leis da natureza. E agora, só para nós terminarmos, eu tenho sempre este momentinho em que eu troco com a pessoa, com o convidado, e te levo a ti a fazer uma pergunta, uma curiosidade muito rápida que tenhas e que eventualmente eu saiba trazer a resposta ou não, ou responder à minha maneira. Uma curiosidade que me possas trazer a mim. Olha, como mãe de tantos filhos, como é que tu, porque eu sei o que isso é também, como é que tu te sentes e entras em contacto contigo e marcas encontro contigo própria? E ainda mulher e profissional, ou seja, nós temos múltiplas facetas, não é? Temos muitas personas. Como é que tu marcas encontro contigo? Olha, por acaso, para mim, eu costumo dizer isto, que é mesmo genuíno, para mim foi sempre muito intuitivo e foi muito, de certa forma, acho que até a vida foi-me facilitando. Honestamente, os processos mais desafiantes, eu não os vi como algo, pelo menos, que me tivesse afundado durante muito tempo. Também tive as minhas dores, como é óbvio, tive os meus desgostos, tenho as minhas revoltas e as minhas resílias. No entanto, a verdade é que o ser mãe, eu vejo muito este efeito de espelho. Portanto, quando eu estou a resmungar com elas ou a reclamar, eu olho para mim, às vezes não é logo no momento, mas não era por aquele tom que eu queria ter, por ali que eu queria ter ido, sabes? Não é naquela vibração que eu quero. Mesmo que, e eu agora estou a passar essa fase, atenção, portanto, estou a falar no momento em que as minhas filhas estão a chegar e já entraram na adolescência e, portanto, eu tenho saudades das meninas que elas eram. Onde é que estão as minhas crianças? E tudo isto entra em muito maior conflito comigo, porque de repente eu vejo-as, por exemplo, a minha segunda filha a comer coisas que eu nunca ensinei, não como. Portanto, porquê ou para quê que tu estás a fazer este processo? E ainda assim, lá está, espera, o que é que eu posso aprender daqui? Eu tenho mesmo esta capacidade, não sei se é uma capacidade, mas por isso é que eu disse, a vida foi-me trazendo por aqui, com outra leveza, de olhar e perceber o que é que eu posso aprender. E eu aqui tenho que trabalhar o desapego, porque efetivamente o processo é dela. Portanto, se ela for comer, beber, fumar, que também é algo que eu não faço, portanto, eu consigo dizer com toda a veracidade, nas minhas palavras, não faças, não é bom, eu estudei, mas efetivamente não uso na minha vida. Mas ela vai ter que passar pelo processo para descobrir o que não quer fazer. Exatamente, não é? Mas por exemplo, com a primeira, ela escolhe também ser super saudável, come super consciente, gosta muito mais de praticar desporto do que beber à noite, por exemplo, não bebe, porque ela quer ser na mesma, ter as amizades, rir-se, brincar, mas amanhã de manhã já quer ir correr e fazer o desporto dela, portanto não se arrasta num processo. E a número 2 não, vai ter o seu próprio processo, pelo que eu vejo aqui. Os filhos têm que passar pelas experiências, esse é o maior desapego das mães. Exatamente, ou seja, para mim é ver na própria aprendizagem do dia-a-dia essa oportunidade de eu me desapegar, agora enquanto mãe, depois enquanto profissional, depois enquanto mulher em muitos processos. Então a vida foi, ou eu intuitivamente fui fazendo um caminho de certa forma solto, mas eu vejo mesmo essas oportunidades de evoluir enquanto alma. E aquela repetição do processo que tu dizias, não é? Ok, espera, se isto está a acontecer, qual é a mensagem que eu posso retirar daqui? O que é que eu posso caminhar aqui? O que é que eu posso fazer por mim e de mim, não é? Portanto, houve essa transição, não sei se pelas práticas na vida, práticas mesmo de caminho estudado e praticado, ou se pela própria vida, como fui vivendo, não é? Como fui, olha, agora vamos para a Índia fazer voluntariado. De repente a vida era prática, era na prática, e isso traz-me essa bagagem. E de repente há essa abertura, uma outra dimensão de consciência, que eu não sei se fui construindo
conscientemente ou se eu fui construindo no inconsciente, mas porque fui caminhando com a própria prática. Então é muito bonito, eu sou mesmo apaixonada por tudo isto que estamos a falar e acredito mesmo que é possível sim as pessoas transitarem, relativizarem aquilo que foi as tais pedras que carregam na mochila que tu dizias há pouco e sim poderem retirar as pedras para plantar agora o que elas querem, porque a vida também, eu estou aqui a viver também para mim e por mim. Sim, posso libertar o passado, sim, posso simplificar o futuro, mas efetivamente eu enquanto alma também tenho aqui o meu próprio caminho e a minha missão, que tu estavas a dizer, e eu quero evoluir. Então tenho esta frase que já repeti aqui neste podcast, mas vou repetir porque nunca é demais, que eu adaptei do não deixes para amanhã o que podes fazer hoje, é não deixes para a próxima vida o que podes fazer nesta. Será muito influenciado também pela Vipassana, não é? Sim. Eu não quero, possivelmente temos mais vidas, mas eu não quero arrastar muito estes processos. Portanto, tudo aquilo que eu puder fazer e que já tenha consciência, caramba, engole o orgulho, caramba, abre mão daquilo, não é? Trabalha no teu ego, liberta, traz à consciência tudo o que puderes e usa na prática, porque para a próxima vida, quanto maior a simplicidade, realmente maior a libertação para ver se depois nos juntamos à nossa energia original. E não há nada que tenha mais valor e mais alegria e nos dê mais plenitude do que a experiência de conquistarmos algo, ou seja, de irmos para um outro lugar, de este olhar para trás e dizer, uau, como eu já estou a viver e o que é que eu já fiz. Exatamente. Ou seja, ter compaixão que tu dizias por nós, mas depois também o reconhecimento por todos os feitos que já vamos conseguindo. Interno. Interno. Porque é nosso, não há como e não partilhar nem dizer nada. Não é dos diplomas que estamos a falar. Não, nada. A vida é maravilhosa. Olha, é tal síntese. Voltamos à tua palavra original. A vida é maravilhosa. Antes de desligarmos, só perguntar-te onde é que te podem seguir, para quem não te conhece? No Instagram, através do maria.gurjão.h, no canal do YouTube da Consciência Sistémica e Espaço Amar, nas redes sociais. Portanto, e quem quiser ter uma consulta ou uma constelação, pois aí podem entrar. No Instagram, através da biografia, do link, está tudo encaminhado e tudo explicadinho. Isso é fácil. Obrigada. Obrigada eu. Muita gratidão por estares desse lado, por nos estares a ouvir, por estares a acompanhar. Ouve mais vezes, retira todos os apontamentos, integra mesmo a mensagem, porque realmente a vida é maravilhosa e pode ser vivida de uma outra forma muito mais leve. Nós temos que nos libertar das tais pedras que tu dizias, da mochila. Obrigada por estares desse lado e partilha, subscreve e, uma vez mais, até já.